Na figura, determine o valor de A, H, M e N. Então, só lembrando aqui das nossas relações, quando a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode tirar aqui algumas relações importantes que servem para a gente matar esse tipo de questão. Então, eu tenho aqui ó, o vértice A, B e C, e esse triângulo é retângulo aqui em A. Então, aqui eu vou baixar a altura, que ela vai ser perpendicular ao lado BC. Eu vou chamar a altura de H. Esse cateto aqui eu vou chamar de Bzinho. Esse outro cateto eu vou chamar de Czinho. A hipotenusa, que está sempre oposta aqui ao ângulo reto, eu vou chamar de A. E esse pedaço aqui, ó, BH, que é a projeção desse cateto aqui, ó, do cateto C, é como se fosse a sombra dele, eu vou chamar de M. E esse segmento HC, que é a projeção desse cateto B, eu vou chamar de N. Então, daqui a gente tira algumas relações. A primeira diz o seguinte, ó, que o quadrado desse cateto é igual ao produto da projeção dele, que é o M, pela hipotenusa, que é o A. A segunda relação, a gente faz a mesma coisa aqui do outro lado, ó, o quadrado desse cateto, então B ao quadrado, é igual ao produto da projeção dele, que é o N, pela hipotenusa, que é o A. A nossa terceira relação diz o seguinte, que o quadrado da altura, ou seja, h ao quadrado, ele é igual ao produto entre as projeções. H ao quadrado é igual a m vezes n. A nossa quarta relação diz o seguinte, que o produto aqui, ó, da hipotenusa pela altura, nossa quarta relação diz assim, ó, A vezes H, ou seja, a hipotenusa vezes a altura, vai ser igual ao produto entre os catetos. Vai ser igual a B vezes C. E a nossa quinta relação, se eu somar essas duas aqui, a primeira e a segunda, como eu mostrei lá na aula, a gente vai chegar nessa relação aqui, ó, A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado, que é o famoso teorema de Pitágoras. Na dúvida, Pitágoras salva. E esse teorema é muito útil aí na provinha da UEA, tá? Tem que ficar esperto porque cai direto. Bacana. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que comparar aqui, ó, esses caras com o nosso triângulo, beleza? Não se prendam às letras, tá? Se prendam ao significado. Quem que é esse cara aqui? Esse cara é um cateto. Esse cara aqui, ó, é outro cateto. Esse camarada aqui, ó, que é a soma desses dois, ó, o A, que é o segmento BC, ele é a soma do BH com o HC, né? Eu posso dizer que o A ele é igual a M mais N. E esse A é o que a gente chama de hipotenusa. Hipotenusa. Por que ela é hipotenusa? Porque ele está na frente do ângulo reto. Sempre oposto ao maior ângulo está o maior lado, tá? E nesse caso aqui o maior ângulo é 90 graus, então na frente dele é a hipotenusa. O M e o N, M e N, a gente chama de projeções, tá? São as projeções. Então, usando aqui essas relações, a gente tem que descobrir aqui os valores do H, do N, do M e do A. Se eu olhar aqui o triângulo grandão, o triângulo ABC, eu tenho um cateto, eu tenho outro cateto e eu consigo descobrir a hipotenusa. Beleza? Basta eu aplicar aqui ó, o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa, ou seja, A ao quadrado, tem que ser igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então, nós teremos aqui ó, que A ao quadrado vai ser igual a 6 ao quadrado é 36, mais 8 ao quadrado, 64. Então,
A ao quadrado vai ser igual a 100. Logo, o A tem que ser igual a raiz quadrada de 100. Portanto, o A, que representa aqui a nossa hipotenusa do triângulo ABC, vale 10. Bacana? Show de bola? Descobrimos aqui o valor do A. Só lembrando aqui, ó, que nem sempre é necessário a gente aplicar Pitágoras, tá? Quando a gente tem um triângulo retângulo. Lá na nossa aulinha, eu falei de um triângulo muito famoso, que ele tem medidas aqui, ó, 3, 4 e 5. 3, 4 e 5, que a gente chama de triângulo pitagórico. É um triângulo pitagórico. Sempre a gente se baseia nesses lados ou nos múltiplos deles. Por exemplo, aqui, ó, se você olhar para o 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. Ó, já apareceu esse cara aqui, ó. Se você olhar para o 6 é a mesma coisa que 3 vezes 2. Opa, já apareceu o nosso 3. Logicamente que esse cara que eu estou atrás aqui, ó, ele tem que ser esse 5 multiplicado pelo cara que está aparecendo aqui, ó, que é o 2. Beleza? Ou seja, 5 vezes 2, 10. Pronto. Encontramos aqui, ó, o valor da hipotenusa. Tá legal? Isso evita sofrimento lá na hora da sua prova. Olhou um triângulo retângulo, lembrou desse cara aqui, ó, você evita Pitágoras. Só quebrar, né, esses números em um produto de dois fatores de tal forma que apareça o 3, o 4 e o 5. Sempre ele vai te dar dois valores e você vai ter que encontrar o terceiro. Bacana? Aí fica uma opção para vocês. Legal. Se eu achei o A, ó, eu posso usar agora essa relação aqui, ó, que diz que o quadrado desse cateto é igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Ou seja, 6A ao quadrado é igual a n vezes o A. Só que 6A ao quadrado é 36. Isso tem que ser igual ao n vezes o A que nós descobrimos. O A é 10. Logo, o n vai ser igual a 36 dividido por 10. Portanto, o n é igual a 3,6. Pronto. Descobrimos aqui o valor do n. Pela figura, a gente consegue perceber que o A ele é igual, ó, a esse pedaço aqui, que vale n, mais esse outro pedaço, que vale m. Só que o A gente já sabe quanto é que ele vale. O A vale 10. E isso aqui tem que ser igual ao n, que nós acabamos de calcular, 3,6, mais o m, que é o que eu quero descobrir. Logo, nós teremos aqui 10, aí menos 3,6, igual a m. Portanto, o m é igual a 6,4. Show de bola. Pronto. Agora, só falta a gente descobrir o h, né? Falta descobrir o h. Vocês poderiam também ter calculado o m usando aqui, ó, a seguinte relação, ó, que o quadrado desse cateto tem que ser igual ao produto da projeção dele pela hipotenusa. Eu vou fazer aqui em cima. 8 ao quadrado seria igual ao m vezes o 10. O quadrado desse cateto tem que ser igual à projeção dele vezes a hipotenusa. 8 ao quadrado, 64, igual m vezes 10, 10m. Então, o m tem que ser igual a 64 dividido por 10. Portanto, o m é igual a 6,4. Como nós encontramos aqui, ó. Beleza? Então, tem vários caminhos para vocês encontrarem esses valores. Legal. Agora, a gente precisa descobrir o valor de h. Então, o h, já que a gente já tem aqui, ó, por exemplo, tem esse cateto aqui, ó. Aliás, esse cateto tem a projeção, tem a hipotenusa, tem essa outra projeção e tem esse outro cateto, a gente pode fazer de várias maneiras diferentes, né? Eu poderia dizer que eu poderia usar essa daqui, ó, que o quadrado da altura é igual ao produto entre as projeções. Eu posso aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo, porque eu já sei esses dois lados.
eu poderia aplicar o teorema de Pitágoras nesse outro triângulo, porque eu já tenho esses dois lados. Ou ainda, eu posso aplicar essa quarta relação aqui, ó, que o produto da hipotenusa pela altura é igual ao produto entre os catetos, que é isso que eu vou fazer, ó. A vezes H vai ser igual a 6 vezes 8. Ó, a hipotenusa vezes a altura tem que ser igual ao produto entre os dois catetos. Só que o A é 10. Eu falei H e botei B, né? Bizonho. É H aqui. 10 vezes H igual 6 vezes 8, 48. Logo, o H vai ser igual a 48 dividido por 10. Portanto, o H é 4,8. Morreu aqui a nossa questão.